Fala pessoal, boa noite. Deixa eu desligar aqui a internet celular para não ter interferência. Não sei como é que está a qualidade da banda larga. Mais uma vez, o grupo MacTube Cósmico está influenciando nos materiais que eu tenho gravado ultimamente. Não estava preparado para nada aqui, mas a gente estava comentando sobre a questão da dualidade do Yin e do Yang. E assim, eu vou falar para vocês mais um toque consciencial, o porquê das pessoas, por exemplo, serem homossexuais ou não, ter algum impedimento da dualidade, o porquê de pessoas terem problemas com a sua sexualidade de modo geral, né? Hoje em dia tem um tabu fácil de se adaptar devido à expansão da informação, devido à internet melhorado, né? Esse aspecto do preconceito, mas assim, vamos dar mais um toque. Eu gosto, para falar a verdade, em relação a esse tabu. Eu não vou fantasiar nada aqui para ninguém em relação a esse toque consciencial. Por que a pessoa é homossexual? Ou por que alguém faz o bem? Ou por que alguém faz o mal? Né? Por exemplo, eu estava citando aqui no grupo cósmico agora, o aspecto do próprio professor Laércio afirmar que todos os seres extraterrestres são bonzinhos, são do bem, e não tem como ter extraterrestre do mal, né, por exemplo. E assim, o que acontece? Eu vou indicar um livro para vocês aqui, que é meu livro de que é o Diálogo das... Viagens Além do Universo, do Robert Alan. Tá? Vocês encontram na internet, a Saraiva estava vendendo até pouco tempo atrás, era 9 e pouco, 16 e pouco, algo bem barato. Vocês vão ter um pouco da noção de como funciona. Eu prometi até mandar um abraço para o meu amigo André lá do Sul. Eu não sei qual é o estado dele agora, mas um abraço para o André. Eu estava querendo botar um quadro, igual o Laércio faz, para poder explicar essa questão dos vídeos no meu canal. E assim, você tem noção de como funciona a manifestação das mônadas na questão de planetas tridimensionais, quadridimensionais, ou quindimensionais, ou quindimensionais, eu não sei ao certo a nomenclatura certa para poder falar para vocês, mas assim, na simplicidade eu vou tentar passar para vocês como funciona dentro do meu entendimento. Certo? O que acontece? Essa energia de yin e yang, essa polaridade positivo e negativo, elas acontecem em determinados níveis de manifestação da mônada. Então, até determinado período existencial, a mônada, ela divide em polaridades. Assim como você tem uma lâmpada, para você acender uma lâmpada, você precisa do positivo, retorno, ou positivo e negativo, assim também se dá com as manifestações aqui no planeta Terra, por exemplo. Mas isso não é parâmetro definitivo para que seja homem ou seja mulher. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes, para você ter uma experiência como ser aqui no planeta Terra, é necessário, devido à sua experiência aqui no planeta ou em outro planeta, dentro dos projetos planetários que todos nós passamos, você para ter aquela experiência. Mas ninguém, em sua essência primordial, principalmente eu que falo muito de origem cósmica, tem alguma pré-definição em relação à sexualidade, por exemplo. Inclusive, planetas que têm uma evolução e um conceito espiritual mais evoluído, eles são seres assexuados. Você pegar o próprio exemplo do planeta da Sheliana, a própria Mônica fala aí, são seres que não têm essa necessidade de ter relações sexuais. Poxa, mas sexo é muito bom. Pô, sexo é muito legal. É ótimo sexo, mas isso é uma questão muito primitiva, né? E essa questão primitiva em planetas primitivos nosso e outros semelhantes ao nosso também. Quando você segue essa determinada ascensão que é dita aí, você se desprende disso. Porque se você partir do posto que nós somos consciência, que nós somos energia, que nós somos parte de uma consciência mais elevada, isso já não se faz presente. Então,
é correto afirmar que até a questão do bem, do mal, do yin e o yang, que seria a polaridade positiva ou negativa, ela só se manifesta a partir de determinado ponto de densidade aonde as mônadas se manifestam. Então, isso se dá a determinado ponto. Quando você está ascensionando, ascensionar nesse conceito espiritualista, é você retornar para seu verdadeiro eu, para sua essência. Então não existe essa questão em relação à parte espiritual, vamos chamar assim, de manifestação da existência em relação a você ser homem ou mulher. Geralmente, planetas e dimensões mais evoluídos, seres que vivem nas dimensões se correlacionam de uma forma muito mais aberta, porque assim, eu sou consciência e hoje eu me afinizei por aquela consciência. Essa consciência, ela é masculina ou feminina, e isso vai ser indiferente, porque se você, por exemplo, quando você está no plano astral, você consegue identificar a energia do ser. Ali, muitas das vezes, quando você está tendo um relacionamento, uma interação com alguma entidade, muito observando aquela mais o que você está sentindo. Em relação aos relacionamentos, também da mesma forma. Porque, assim, o que importa em relação a ser macho e fêmea, o que, que é? É a questão de procriação, simplesmente procriação. Então, não existe pré-determinado pela espiritualidade você ser macho ou ser fêmea. Todos nós podemos ser macho ou fêmea em relação a planetas mais primitivos em manifestação existencial. Fora isso, não existe a questão de ser macho ou fêmea. Em relação a ser bom ou ser ruim, é a mesma coisa. Eu bato na tecla. Extraterrestre ruim? Sim, existe porque a gente interage com entidades que podem fazer o mal e também com entidades que podem fazer o bem. Por isso que eu não posso aqui afirmar para o grande público que está me acompanhando e me acompanha nas minhas redes sociais que só existe ET bom, como o Léo fala, por exemplo. Mas eu vou criar problema com ele? Não, ele simplesmente está colocando a visão além do alcance do que ele, pelo relacionamento que o próprio tem com os seres. Porque ele já está vendo ali um recado. Talvez isso seja mais entendido no futuro, por quê? Ele está deixando a sementinha dele, ele está fazendo a parte dele, como eu tenho em relação aos toques conscienciais dos meus vídeos. Por isso é de suma importância que a gente passe a analisar muito o que está dentro da gente, o que a gente entende como consciência. Porque as pessoas que estão buscando a espiritualidade de verdade, elas têm uma mensagem diferenciada. Não que seja melhor do que as outras pessoas, é questão de tempo de cada um. Porque possa ser que você esteja em experiências aqui mais passageiras do que a outra, mais curta, ser do que uma pessoa que você considere que tenha mais experiência, mas essa pessoa não tem a vivência em relação a todo o contexto de projetos planetários como você. Então, elas não conseguem entender essa sua forma de pensamento. O porquê as pessoas, por exemplo, que me seguem, deram entrevista, elas dão essa oportunidade? Porque não é que eu seja a pessoa sábia do mundo, tenha mais views, mas a forma simples de poder falar, por exemplo, brincando e rindo, quem, exemplo, participa do grupo Mactube Cósmico, e está comigo no dia a dia de forma mais íntima, sabe que eu tiver que xingar um palavrão, eu xingo, tiver que falar as coisas que eu faço, eu falo mesmo no meu grupo, e não tem esse tabu de máscara de nada. O que eu sou aqui na câmera, geralmente, eu sou, eu vou dizer que tudo, porque quando você é uma pessoa pública, você vai aprendendo a administrar essas coisas. E outras pessoas, quando vêm passar informações, querem muitas das vezes fantasiar, querem muitas das vezes criar nomes para poder segurar o público. A minha intenção aqui nunca foi, por exemplo, eu não gravar vídeo de live no Facebook, fazer meu trabalho do YouTube, e inclusive eu fiz uma reformulação no Facebook para poder passar mensagem para quem quisesse. Né? Tanto que eu não faço questão de já que vou fazer live a ninguém, e a mensagem vai chegar quanticamente quem tem que chegar. O quê? As coisas que têm acontecido nos últimos tempos em relação à internet e à espiritualidade se dando de uma forma muito sincronizada. A gente falou muito de sincronicidade nos últimos meses, no último ano, e assim, é uma questão simples e fácil de entender.
E, inclusive, tem um vídeo no meu canal falando sobre o contato diminuir, porque muitas pessoas falam tecnologia, câmeras boas, internet, a gente descobriu que percebeu que os vídeos e os contatos e os contatados pararam de aparecer. Mas será que pararam de acontecer? Eu, há 2 anos atrás, falei um pouco sobre o novo comando planetário que estava chegando aí. Poucas pessoas falam sobre o novo comando planetário, falei sobre o esvaziamento do umbral, e na verdade não foi isso. A forma de contatar com as pessoas que devem ter contato mudou. O contato não é dimensão com ser nenhum físico. O contato é lá, o contato é dentro de você. Quando você fala assim, muitas vezes parece clichê, mas não é questão de clichê, é questão de entendimento e percepção. É aquele lance de separar o trigo, é simplesmente na naturalidade das coisas acontecerem. E voltando aqui para a questão da homossexualidade, da divisão do yin e do yang, basicamente é a mesma coisa. Essas pessoas passam por essa dificuldade porque aqui, infelizmente, ainda a sociedade, o que está por trás disso daí, ela trabalha com essa intenção de polemizar, gerar medo, gerar insegurança. E essa insegurança faz com que as pessoas densifiquem a sua energia. Tá? Só um segundo. Abaixa um pouquinho. Eu pedi para baixar um pouquinho a televisão aqui. E abaixando a energia faz com que esses seres se alimentem dessa energia. Inclusive o vídeo que eu estava para gravar dos Magos Negros não foi feito por algum motivo, né? Mas é simplesmente assim que funciona. Então, não é difícil de entender. Eu não preciso fazer um vídeo aqui de 30 minutos para poder tentar exemplificar que essa questão do yin, o yang, do mulher, do homossexual, do assexuado, da pessoa que hoje, por exemplo, esse movimento assexuado ele é muito desenvolvido na internet e poucas pessoas conseguem assimilar isso de uma forma mais segura, né? Acho isso absurdo, não, que nós estamos aqui para poder e não é assim. Você tem um órgão sexual masculino, um órgão sexual feminino, e muitas das vezes você está num corpo de homem e tem vontade de ter relação com outro homem. Mas isso é errado, a espiritualidade julgar você? Não. O que você faz aqui em relação a sexo não é o que vai prejudicar você na sua evolução espiritual. O que ocasiona o desequilíbrio que é a questão. Isso tanto para heterossexuais quanto para homossexuais. Se uma pessoa heterossexual quiser ter um relacionamento com pessoas que são de baixo nível, que não tem colocação e saber fazer uma acepção em relação com quem ela está trocando essa energia, a repercussão energética que vai dar problemas futuros. Então, assim, resumidamente falando, a questão do yin e o yang é só um parâmetro de entendimento para a nossa existência. O bem e o mal é a mesma coisa. A dualidade ela só se dá até um determinado nível conceitual. Quando você, por exemplo, aqui, na terceira dimensão, que é tão densa quanto a quarta e a quinta dimensão, ou até, como eu já relatei várias vezes, como um umbral, é simplesmente pelo fato de você ter a matéria. Então a matéria faz com que seja algo mais pesado. Você tem aqui a questão da gravidade, você tem a questão aqui da questão social, né, cultural, e tudo isso envolve pessoas, e pessoas, obviamente, diretamente são energias, são consciências que estão evoluídas. Se você for partir da ideia que aqui, todos que estão não existe nenhuma estrelinha, não existe nenhuma luzinha, tem ninguém evoluído desse ponto. Você percebeu os caras que são ligados à parte espiritual, mais desenvolto. Por exemplo, muita gente criticava o Chico Xavier como se ele fosse gay. O Chico Xavier é gay. Não é. Por exemplo, pessoas já me perguntaram, cara, eu evito falar nome, mas muita gente já falou assim, cara, eu achava que o Laércio Fonseca era gay. É gay e tal, e não é. Quando a pessoa tá ligada com o que é, não tá nem aí pra sexualidade dela. Se ela tiver que se transar com homem, desculpa falar assim pelo horário, não, 10 horas já pode falar, né? Com mulher, é a mesma coisa. O importante é o equilíbrio dentro de você. Não é com quem você transa que vai fazer você ser uma pessoa mais evoluída ou não. E eu acredito que 90% dos youtubers que falam de espiritualidade, por exemplo, aqui,
acho que 90% são sexuais ou bissexuais. São pessoas que tiveram relacionamentos com homem e com mulher, porque já estão dessa questão da dualidade em relação ao relacionamento. Inclusive você que é homossexual está assistindo aqui esse vídeo agora, está tranquilo em relação à espiritualidade. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa que passei pelo meio evangélico e há um tabu muito grande de pessoas que se culpam dentro da igreja porque eu já tive um sonho assim, eu acho que é o demônio, eu acho que é coisa... Não é coisa da sua cabeça, está dentro do seu instinto humano, da sua experiência. Por exemplo, você se encarnou aqui no planeta 6 vezes com a essência feminina e veio no corpo masculino, pode tender de você querer mulher para se relacionar, mas é errado, tá? E assim, o que está dentro de você é a sua essência onde você tem que trabalhar. Quando você tem esse desprendimento em relação à sua consciência, você toma mais um passo em relação à evolução. Por quê? Você toma um passo na evolução. Anjos, até então, eles eram pintados assexuados, certo? Mas, depois de um tempo, com a espiritualidade avançando, com livros e canalizações e o contato da espiritualidade sendo manifesto de outra forma, começou a anjo, arcangelina, Elohim eu não sei a outra parte agora, mas assim, começou a polarizar para poder ter uma aceitação, assim inclusive como aparência dos seres extraterrestres. Por quê? Na verdade, os seres, quando não estão mais na necessidade de manifestar em relação à forma, eles já estão muito mais libertos do que nós, exemplo, aqui no planeta Terra, que somos vaidosos, queremos mostrar virilidade. Você vê que o feminismo, por exemplo, foi totalmente exacerbado em relação à informação, porque isso é coisa do homem. A gente sempre quer criar rótulos, queremos criar máscara em relação ao que a gente não entende. A gente, inclusive pessoas que brigam com essa questão da sexualidade, que batem muito com o machismo, são pessoas que têm conflitos em relação a se aceitar dentro do íntimo, conflitos internos em relação ao que elas não sabem. Quando chegar no plano espiritual, inclusive vou indicar mais um livro, leiam o livro Diálogo das Almas. Vocês vão entender mais ou menos. Inclusive, vou fazer vou falar uma coisa aqui que vai ser um pouco polêmico. O próprio livro Diálogo das Almas, ele foi mais esclarecedor para mim em relação ao desencarne do que o próprio Nosso Lar. Porque ele te dá uma concepção. Eu não estou fazendo merchan aqui para ninguém, não conheço o Léo Bianchini, que é o autor do livro, mas assim, serviu para mim o desencarne da pessoa que tem uma determinada religião, e quando desencarna ela vê que não é nada disso. Em relação à sexualidade, é a mesma coisa. Então você não é homossexual porque você é um amaldiçoado, porque você está com demônio, você é um bissexual por causa disso ou daquilo. As suas questões aqui internas têm que ser resolvidas aqui da melhor forma. Se isso é permitido ainda, pelo menos tenha consciência que é possível sim você se aceitar, e você buscando no seu íntimo, nas suas meditações, que é possível mudar e se aceitar da forma que você é. Então não é questão social. E o yin e o yang também é uma questão de parâmetro de entendimento dessa manifestação aqui na Terra. Então, yin e yang é simplesmente uma polaridade criada para o entendimento dentro de uma filosofia oriental, e o homossexualismo e a bissexualidade... Eita, caiu aqui. Enfim, vou continuar, depois eu pego. Foi meu celular, tomara que não tenha quebrado. É a mesma, tá? Então, é basicamente isso, dentro do assunto que eu estava conversando lá no grupo Mactube Cósmico. Para quem quiser participar do grupo Mactube Cósmico, é 992 904 095. Vou repetir, 21 992 904 095. Peço a todos que estejam acompanhando essa live aqui no Facebook, posteriormente aqui no YouTube também, que ajudem na campanha da Viviane Dunga na sua recuperação. É isso aí, tá? Tem um vídeo aqui da Viviane Dunga que eu criei agora na sexta, postei ontem, tá aqui. Também se participe do canal Mactube Cósmico no Facebook. Gratidão, paz e luz. Um sábado, ótimo domingo, seja livre desses dogmas colocados por nós mesmos, tá? E essa é uma questão de entendimento e reflexão, onde, quando eu tenho certeza, se refletir dentro de si, vai quebrar mais um paradigma em sua vida. Muito obrigado a todos e
muita luz e até o próximo áudio.